no Marcílio Dias de Santa Catarina. O Cruz Maltino foi recebido com muita festa para a partida. Cadê? Santa Catarina mais parecia a barreira do Vasco. Por onde o time passa, arrasta uma multidão. E foi nesse clima que o Cruz Maltino chegou para enfrentar o Marcílio Dias, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será em Itajaí, no estádio Dr. Hercílio Luz. O Marcílio Dias vive uma boa fase, vice-líder do Campeonato Catarinense e com o trunfo de nunca ter perdido em casa nesse ano de 2024. O Vasco vai dar início à caminhada na Copa do Brasil, buscando ter o melhor desempenho, já que nos 2 últimos anos foi eliminado logo na segunda fase. O Cruz Maltino tem a vantagem do empate para esse confronto. O Vasco terá um importante desfalque. Antes de seguirmos para as notícias, você que é vascaíno de coração e deseja ter um manto do Cruz Maltino, a Jacaré Esportes é a parceira oficial desse canal e oferece as camisas do Vasco e de outros times brasileiros e europeus com a melhor qualidade do mercado e com um preço bem em conta. E para você que é inscrito, nós preparamos um desconto de 5% em qualquer camisa do Vascão. Para garantir o seu manto com esse super desconto, tanto o código do cupom quanto o link do site estarão na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Com o quadro gripal, Payet sequer viajou com a equipe. O árbitro Anderson Daronco apita esse jogo. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 9h30 da noite. Muito bem, a Nath trouxe os números do Marcílio Dias aí no VT, que são números bacanas em 2024. Ainda, inclusive, não perdeu em casa, né? Mas, dito isso, Lucas Pedrosa, qual é o nível do seu rosto? Sorriso? Ah, olha aí, Fenê. Mesmo sem Viu? o Payet? Mesmo sem o Payet, concordo. O Payet ontem foi, vamos falar sobre isso, você falou ontem, a gente já estava acabando o programa, o Payet teve uma gripe e não viaja, é isso? Exatamente. Aí eu até não viajou, no caso, Até né? Conversei com pessoas próximas a ele vomitou bastante na noite anterior e por isso não tinha condições dele ir para o jogo, tinha até uma suspeita de dengue que ainda não foi confirmada, então todos esses sintomas gripais fizeram com que o Payet ficasse fora dessa viagem aí para Itajaí, para Santa Catarina, onde o Vasco enfrenta o Marcílio Dias. Só tem que lembrar, Fernanda, que o Marcílio Dias não perde em casa, mas o Vasco também vai jogar em casa, porque a festa que essa torcida fez ontem lá em Santa Catarina é absurda. Tem muito vascaíno em Santa Catarina, então você pode ter certeza que o Vasco... Olha aí, ó, na tela, ó, Pedrosa, pra quem não vê, a gente conta. É um mar de gente recebendo a chegada do Vasco, Perfeito. né? O Vasco também vai jogar em casa em Santa Catarina, e aí eu venho com um dado também que é interessante pra gente embasar o fato de eu não estar com essa sensação de derrotismo. O Vasco fez 10 jogos esse ano, o Vasco só perdeu 1. E perdeu 1 contra o Nova Iguaçu, onde foi amplamente prejudicado pela arbitragem. Então, assim, o que o Vasco precisa fazer hoje? Não perder, que aí ele se classifica na Copa do Brasil. O que o Vasco tem a obrigação de fazer hoje? Uma boa apresentação diante do torcedor, mostrar que na Copa do Brasil o time entra sim para poder disputar esse título, porque é um sonho da comissão técnica ganhar essa Copa do Brasil. E o que eu estou falando aqui é informação. Não é um sonho só da torcida, é um sonho da comissão técnica, é um sonho desses jogadores e eles sabem que nesse confronto mata-mata eles podem igualar suas forças. É diferente de um campeonato brasileiro que você tem que ter um grande elenco, uma temporada mais longa. A Copa do Brasil não, são jogos mata-mata e é isso que o Vasco busca na partida de hoje. Temos um ponto na tela do SBT, coloca aqui o Anderson. Você esqueceu, Pedrosa, do tênis da sorte? Não, o tênis da sorte, Fernanda, olha só. Não, calma aí, se você precisar usar tênis da sorte, Não. com todo respeito ao Marcílio Dias, Exato. não dá, né? Exato. Olha Gente, só, é o mesmo tênis, só que com cores diferentes, inclusive as cores do quê? Do Gigante da Colina. O Big Boys que é o caos. Ô, Big Boys, você não esquece que você é vascudo esse ano. Você sabe disso? Pelo menos no Campeonato Carioca ele tem que ser. Ele é Big Boys Scouts. Ele tem uma página no Twitter, Big Boys Scouts. Ele faz os números do futebol todo. Aí ele falou o seguinte, lembrando que o Marcílio Dias, Vene Casagrande, já está classificado para a próxima fase do Catarinão. Beleza? Mas o Vasco ainda não está totalmente classificado para a próxima fase do Cariocão.
Sim. Dito isso... Independentemente disso, de fase, classificado ou não, o Vasco é o favorito para enfrentar o Marcílio Dias. Eu também acho. Se tem o Payet ou não, ontem eu vi muita gente reclamando, nossa, o Payet não vai viajar, é um problema. Gente, não é um problema, assim, na boa. Vamos botar os pontos aqui. O Vasco hoje é favorito, independentemente se o jogo é em Santa Catarina, se é em São Januário. O Marcílio Dias não tem o nível técnico que o Vasco tem, embora o Vasco precise contratar para o restante da temporada, mas hoje o elenco do Vasco é muito superior ao Marcílio Dias. Então eu vejo como obrigação. É difícil falar sobre obrigação no futebol, mas a verdade seja dita, se o Vasco for eliminado para o Marcílio Dias, eu vou tratar como vergonha. Olha só, Vini, e além disso tudo, eu acho também tem um outro ponto que é o Vasco vem muito mais maduro da temporada passada. Alguns times, quando acaba a temporada, eles desmantelam. Não foi o caso do Vasco. Não foi. Mantém o treinador, mantém ali uma espinha dorsal. Tem trocas? Tem, claro que tem. Mas a gente não vê a mudança brusca no jeito do Vasco jogar, porque tem a essência de Ramon Dias. Ô, Lucas Pedrosa, Payet não joga, já foi informado aqui por você. Como veio esse Vasco da Gama? Vem no 3-4-3 da seguinte forma. Léo Jardim, Rojas como zagueiro pelo lado direito. Pedrosa e o João Vitor. Opção técnica. O Rojas é um cara que vai segurar mais, por quê? Vocês vão entender quando eu disser a escalação. Rojas, Medel e Léo. Na esquerda, o Piton. E aí no meio, Zé Gabriel junto com o Galdames. E na direita, o Paulo Henrique. Lá no ataque, um trio. Rossi, Verratti e Adson. Adson jogando pelo lado esquerdo. Por que o Rojas vai jogar nessa partida? Eu acho que o João Vitor é o titular, tá, Fernanda? Mas na partida contra o Volta Redonda, ele teve alguns momentos de desatenção ali no segundo tempo. E hoje o Vasco não pode ter desatenção. Então ele coloca o Rojas, que o Rojas vai ficar mais, libera o Paulo Henrique e libera o Rossi pela direita. Então essa deve ser a escalação do Vasco da Gama para essa partida contra o Marcílio Dias. Se tem um cara que eu tenho uma torcida particular para engrenar nessa temporada no Vasco é o Rossi. A gente sabe como é um jogador muito dedicado, ele é vascaíno. Sim. E ele foi um cara que se envolveu até emocionalmente na fase do Vasco no ano passado, né? Um cara de um coração muito bom. Eu torço muito pro Rossi emplacar e pegar essa vaga aí, né? Que era uma vaga do PEC, né? E pegar essa vaga, o Rossi. Põe na tela, tem um tweet importante para você, o Lucas Pedrosa, segundo o Big Boys. Gabriel disse o seguinte, Pedrosa, usa a frase do ano passado contra o ABC. O Vasco vai passar o carro. Eu lembro dessa resenha. Falou? Botaram até o carrinho de brinquedo, lembra disso? Acho que foi contra o ABC, foi. E teve o da Giripoca vai piar. Foi quando o da Giripoca, o Big Boys? O da Giripoca foi quando? O da Giripoca também foi... Fala aí, Pedrosa. Eu não tô lembrando, eu sei que teve o carrinho do ABC. Teve o carrinho, pô. Então aqui foi... o carrinho de brinquedo, pô. Foi, não fala. Não fala porque isso, sabe o que é isso? Isso é uma pegadinha do Big Boys pra te trazer a sorte fala, reversa. cara. Não. Palpite, vai. Palpite? É. Vasco 3-1. 2-0 Vasco. Você não vai brigar comigo? Não, só não pode falar que o Vasco vai perder. Não. Eu acho que vai ser 1-1. Tudo bem. Eu acho. Passa. Sério? Eu acho. Eu acho difícil. Ah, boa, Big Boys. O Big Boys disse, Marcílio Dias 5, Vasco 8. Bom. Vasco classificado então, hein? Falta só combinar, né? Não, 8 do pô, Verratti, nossa. Pô, Caramba, gente, hein? Que não loucura, dá. hein, Big Boys? Muito bem. Eu acho que a preocupação do Vasco tem que ser, Pedrosa. sabe o quê? O jogador não se machucar lá. É verdade. Não, falando sério, porque... O gramado é bom lá? Sabe, Big Boys, se é bom? Você que é um cara... Estádio Hercílio Luz, mas não sei como é que tá o... Ô, Pedrosa, tem novidades sobre o atacante André Silva? Tá a caminho de São Paulo? Tem novidade, Esse jogador aqui. O Pedrosa falou muito sobre ele ontem, Sim, né? tem 30 minutos que eu entrei em contato com uma pessoa que está dentro da negociação e a pessoa me disse o seguinte, Pedrosa, hoje o Vitória de Guimarães tem duas propostas na mesa, uma do Vasco e uma do São Paulo. A do Vasco é de 3,8 milhões de euros, parceladamente em 3 anos. E financeiramente o Vasco, de clube para clube, já está acertado com o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães já aceitou a proposta do Vasco. Porém, o jogador hoje foi retirado do treinamento pelo próprio presidente do Vitória de Guimarães para que não tenha nenhum tipo de possibilidade dele se machucar, para que também ele esteja com a cabeça tranquila, porque o São Paulo é o clube que ele quer jogar. Não é que ele não queira jogar no Vasco, mas entre o Vasco e o São Paulo, ele prefere jogar no São Paulo. Então hoje, o que eu posso dizer para o torcedor do Vasco é que mesmo que tenha um fio de esperança ainda do Vasco, caso ele não acerte com o São Paulo, a chance dele acertar com o São Paulo é muito maior. E olha, você citou bem ontem, Pedrosa, ô Venê,
fica uma situação parecida com a do Mateuzinho. E eu não sei nem se o torcedor quer muito. Tem que ser um Messi, tem que ser um Cristiano Ronaldo, pra você entender, o cara prefere ir pro São Paulo. Não deu certo lá. Vem uma frustraçãozinha junto, né? E, Fernanda, sabe o que eu levo em consideração Parecido também? com o Mateuzinho, eu acabei não falando, que o Pedrosa Mas disse o Mateuzinho, Primeiro, ele não queria ir pro Botafogo. É diferente. Eu expliquei isso ontem lá no meu canal, que é o seguinte. Uma coisa é o cara falar assim, eu não quero jogar no seu time. Outra coisa é o cara falar assim, eu prefiro jogar em outro time. Não é que ele não queira jogar no Vasco. Ele prefere jogar no São Paulo porque, eu repito aqui, gente, esportivamente, São Paulo está melhor do que o Vasco. São Paulo é um clube mais estruturado do que o Vasco. Por mais que enfrente problemas financeiros, o São Paulo vai jogar a Libertadores e é campeão da Copa do Brasil. E ele é paulista, a família é paulista. Então, tudo isso pesa numa negociação, inclusive é a vontade do jogador que está pesando. A questão do Mateuzinho ele não queria ir para o Botafogo. Mas eu penso de uma outra forma, levando em consideração todo o processo burocrático que a diretoria do Vasco encara para poder fazer uma contratação. Estamos a 10 dias do fim da janela de transferência. Se eu sou dirigente do Vasco, eu ia correr contra o tempo para buscar uma contratação para essa posição. Se o André não está fazendo um esforço absurdo e está dando prioridade ao São Paulo, não que ele não queira jogar no Vasco, segundo o Pedrosa, beleza. Então olha para um outro jogador, porque você já tem todo um processo burocrático. Isso é fato. Então, entre aspas, esquece o André. Vai atrás de outro jogador. Eu estou levando em consideração isso. Independentemente do desejo do atleta. Mas, cara, o tempo é curto. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, e aí pro torcedor vascaíno, agora, e amanhã vai ser o rubro-negro, e depois o botafoguense. A gente chegou num momento que a apuração tá cada vez maior, porque a gente tem grandes profissionais envolvidos com muitas técnicas e que acabam, obviamente, como vocês falam, vocês não são jornaleiros, não guardam notícia. Então, vocês entregam a notícia pro torcedor. Sim. Então, se alguns anos atrás, a gente sempre teve bons apuradores, mas hoje a gente tem muitos bons, e 2 estão aqui junto com a gente. A gente não tinha todas as informações de uma negociação antes dela acontecer, hoje a gente está pertinho da notícia. Verdade. Então a gente olha, às vezes, nos bastidores que a gente não tinha tanto acesso, Pedrosa. E hoje Sem também, dúvida Pedrosa, assim, o Pedrosa com certeza vai concordar comigo, hoje tem rede social. Porque antigamente você tinha que acordar no dia seguinte e esperar para ler o jornal. É verdade. Hoje a gente basicamente faz um tempo real de negociação. verdade. É isso aí. Aí E o torcedor tem que estar pronto. O torcedor às vezes fala assim, é de uma hora para outra que aconteceu? Sim, é de uma hora para outra, porque uma mensagem no WhatsApp muda tudo. Verdade. Muda tudo, uma negociação pode mudar com uma ligação. Então a gente tenta, com a nossa competência, trazer o que está acontecendo ali em tempo real mesmo, entendeu? Pode ser que eu esteja falando aqui, ele esteja viajando para São Paulo, verdade. porque as coisas acontecem assim, ó. Olha, assim. o Big Boys, com sua grande apuração, achou as condições do gramado. É Hercílio Luz, não é isso? Aí, ó. Olha aí. Essas são as imagens. O que eu consigo analisar delas... Beleza, mas é com filtro ou sem filtro? Muita gente engana, tá? Tem muita gente que engana. Olha, não sei opinar. Tem uns pedaços aqui, né? Não sei como é que é. Eu espero que não chova. Por quê? Porque a chuva vai castigar o gramado, a gente sabe que é um gramado mais antigo, e aí... É o DJ Deixa eu ver o Careca, clima-tempo. isso, né? Por exemplo, o Souza aqui... Vê aí. Vê aí no clima. É Santa Catarina? Itajaí, bota aí, Itajaí. Clima-tempo Itajaí. Bota aí, Vini. Vai Clima-tempo. falando, Pedrosa. O Souza que eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil, se você vira o gramado lá do estádio que eles jogaram, pô, Deus me livre, terrível, Horrível. assim, não dá pra praticar futebol. Mas isso é também uma característica da Copa do Brasil para oportunizar outros times. Agora, eu só espero que não chova aí no... Peraí, eu não sou a Maju, mas vou falar aqui, eu sou o clima-tempo. Peraí, o Vene Casagrande, câmera no Vene Casagrande, por favor, Anderson. Que momento. Vai, Vene, Dia olha, 27 de fevereiro, terça-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Ih, Pedrosa! Minhas roupas no varal. O Vasco vai passar o barco. O que você conseguiu depois? Não faz isso não. Cadê? Mostra aí. Cadê? Mostra. Era isso que você queria? O do barco? Pensei que você pegou o antigo do carro. Ah, Tá. Ele provocou você. Você vê como é que ele é, o Big Boys. Ele te provocou e conseguiu o corte que ele queria. O carro. Só que você falou o barco dessa vez. Agora é o barco. Você sabe o que pode acontecer nesse estúdio amanhã se alguma coisa não sair do jeito que você quer, né? Eu já tô imaginando um barco com o escudo do Vasco. Mas olha, não vai.
Não vai. Não vai, parou. Não vai. Big Boys, respeita o Pedrosa. A torcida de Santa Catarina não merece isso. Não merece. O Ramon Dias não merece. merece. Não merece. também. Lucas Não merece. Pedrosa não merece Não isso, mereço. tá? O nosso público queria. Olha o barco. Queria. Tem gente esperando já, disse o Big Boys. É o barco povo- do gigante. O povo já tá esperando. Mas como é que é a caravela do Vasco? A caravela vai passar. Pode chover, pode relampagar, como a galera gosta de brincar, né? Tá tudo bem. Muito bem, então Até hoje... porque tem um pirata já, né? É aqui, ó. Fernanda conhece. Oi? Tá vendo como o ele é? pirata. Você tá vendo como é, Nenê? Pô, nada a ver, sem Olha gancho. só, Mentira, eu tava teve gancho. defendendo ele, eu tava fazendo amizade com ele e ele faz isso Não, comigo. você tava na gracinha do Big Boss, que eu sei. Eu não tava, não. Eu tava até falando, para de fazer isso com meu amigo Lucas Pedrosa. Aqui, ó. Vai, Rose. Você soube, Vene, que eu vim de pirata? Vi, outra vi. semana. Eu vi vídeo. Me mandaram foto. Ah, te mandaram, Me Nenê? mandaram. Ó, Pedrosa. Me mandaram não foto sua grita. também, Pedro. Fazendo live no motel lá. Ó, eu vou falar um negócio. Isso é culpa do SBT. Oi, o SBT que me botou naquele hotel lá. Ó. Pra quem não tá entendendo, Lucas Pedrosa foi pra São Paulo fazer o jogo do Vasco. E aí, no final, ele foi fazer o trabalho dele no Instagram, que ele sempre faz a live dele. Só que ele fez da cama que ele tava do hotel. E atrás tinha uns botões que eles eram parecidos com botões de motel, né? Aquele já- fundo marrom, Você com bota a aquele- musiquinha, a pô. musiquinha que Quem você vai já apertando. desbravou aí, jovem, já foi aí na beira de estrada, fazer um amor, sabe como é que é. Aí o Pedrosa começou na maior ingenuidade, tranquilão. falando de Vasco, aí começou, Pedrosa tá no motel. Tá no motel? Pedrosa tá no Tá motel. comemorando a vitória do Vascão? Aí eu falei, que isso, gente, tô comprometido. Ó, agora, por favor, sobe o hino do meu fogão. Tem drone. Tem drone. Una Você devia subir mais esse drone, ô menino. Não, essa música não é minha. é do Pedrosa. Não, essa música não é minha. Não é. Tá aí, rapaziada, o Vasco recebido muito bem aí na cidade de Itajaí, né? Chegou com uma grande festa, a torcida vai fazer uma grande pressão também para cima do Marcílio Dias, né? A torcida do Marcílio Dias vai estar em peso também, forçando aí, né, a barra para cima da equipe vascaína, né? Mas a torcida do Vasco também vai se fazer presente no estádio, né, e apoiar o Gigante da Colina como sempre fez em toda a sua história, né? Nesse jogo não será diferente. É uma partida muito importante para o Vasco, né? Tem a vantagem do empate, né? Mas o Vasco não pode jogar em cima dessa vantagem, né? Tem que abrir o olho porque a Copa do Brasil é uma competição muito traiçoeira, né? Já vimos aí Coritiba e Cruzeiro sendo eliminados da competição, né? Então, acho que o Vasco tem que abrir o olho, porque uma competição traiçoeira dessa, né? Os clubes grandes, né, tem que ficar atento, porque se bobear, vai dançar, né? E dançar na primeira fase é um prejuízo financeiramente, um prejuízo para o ano do clube já, né? O clube já começar o ano sendo eliminado nessa primeira fase da Copa do Brasil, já traz uma carga negativa, né, para o restante da temporada. Eu espero que o Vasco espante essa carga negativa, né, passe com tranquilidade pela equipe do Marcílio Dias, né, e chega aí na próxima fase tranquilamente, né. Precisamos aí que o Vascão se classifique, né, para a segunda fase, justamente para poder aumentar o seu financeiro, né, fazer com a 777 invista melhor no clube para o restante da temporada, né, e deixar o Vascão cada vez mais forte.